galera, tudo bem? Brian Guilherme aqui da Covalente, para quem não me conhece. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre carteira de robôs, o quanto é importante a gente diversificar os nossos robôs operando, tá? Como que a gente consegue fazer isso sendo saudável a longo prazo, como que um robô ou uma estratégia ou um robô às vezes ajuda o outro a gente ter um drawdown menor, a gente sentir menos essa quedas, períodos ruins de bolsa de valores. A gente sabe que na renda variável, como o próprio nome diz, ele é variável. Então, às vezes, por algum fator externo, alguma coisa, por exemplo, dos Estados Unidos, às vezes prejudica um índice futuro do Brasil. Às vezes, alguma coisa interna pode prejudicar um dólar. Às vezes, algum problema em alguma ação, sei lá, uma crise hídrica pode prejudicar empresas do setor hídrico, algum N fatores. Então, como que ter uma carteira de robôs consegue fazer a nossa carteira ser sustentável a longo prazo, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar um exemplo de carteira de robôs que eu criei totalmente aleatório, tá? Peguei ações aleatórias, peguei uma estratégia aleatória no índice, uma estratégia aleatória no dólar, tá? Só para vocês entenderem. Lembrando, não é recomendação de investimento, principalmente porque vocês vão ver que tem estratégias aqui que não performaram bem. E sempre lembrando que a estratégia depende muito do perfil do cliente. Então, o que eu estou trazendo aqui é coisas totalmente aleatórias, só para vocês entenderem como que funciona isso. Tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela, só para mostrar para vocês alguns backtests que a gente fez. Então, por exemplo, aqui eu trago, para quem roda backtest, consegue entender um pouquinho melhor como que funciona a cara aqui quando o Excel que o MetaTrader fornece para a gente. Então, eu peguei um setup aqui de bandas de Bollinger, especificamente do Príncipe de Nova York, tá? Um setup muito famoso aí, que é aquele fecha fora, fecha dentro, a gente entra da banda, né? A gente entra vendido depois de um certo gap, tá? Então, um setup aqui que vocês conseguem ver rodando todos eles em 2021, tá? Então, ele é um setup que, basicamente, ele ficou no 0-0 no ano, tá? Ele é um setup que ele começou legal, ele teve alguns stops e a gente está passando por um período de drawdown que basicamente voltou aí para o 0-0. Então, ele é um setup que a gente consegue ver, 78%, 68% de assertividade, R$ 22, né? Basicamente 0-0. Ele é um setup que teve, ele está rodando aqui, como se tivesse R$ 10.000, tá? Na conta. Então, ele é um setup que teve com R$ 10.000, 8% de drawdown, tá? R$ 803 sobre 10 mil, tá? Então, ele é um setup que, em tese, teve 8% de drawdown, basicamente 0-0. É isso, totalmente aleatório esse setup de índice, mas é só para vocês verem a composição de carteira. Peguei um cruzamento de média também, algo que muita gente gosta de operar no dólar, tá? Com alguns fatores. Ele é um setup aí que deu R$ 1.345 de lucro nesses 5, 6 meses operando. Tá? Ele teve um drawdown aqui de 5%, basicamente, 525. Tá? Ele é um setup que ele acerta quase 80% das vezes e ele tem uma curva até que bonitinha. Tá? Então, composição do índice, composição do dólar aqui para mostrar para vocês também. E separei aqui também 3 ações também aleatórias. Tá? Peguei uma CSNA, tá? Para mostrar para vocês, ela é uma ação que ela teve um lucro de R$ 600 aí no ano, tá? Um drawdown aqui de 2%, então ela é uma curva meio que flat, tá? Ele é um gráfico que ele tá flat porque o gráfico tá como R$ 100.000, mas nos R$ 10.000 eles teria uma curvazinha um pouquinho legal, tá? Peguei uma iTube, também uma ação que muita gente conhece, que basicamente ficou no 0-0, R$ 74 nesse período, tá? Um drawdown aqui de 2,7%. E peguei um Sabesp, como eu até comentei, crise hídrica é uma ação que ela está em altas e baixas, vivendo altas e baixas, mas ela é uma ação que performou até que legal. Ela teve R$ 295 de lucro aí nesse ano, com um drawdown aqui de quase 5%, a 4,5%, tá? Então ela tem essa
crise, ela tem essa curvazinha aí com 2 stops aqui, tá? Mas queira ou não, é uma crescente. E vou mostrar para vocês como que funciona essa parte de consolidação de carteira. Então, imagina que, por exemplo, eu estou com tudo isso operando. Eu estou operando IFR nessas ações, eu tenho um dólar operando para mim e eu tenho um índice operando para mim, sempre lembrando todos numa alavancagem correta. Não se alavanque, gerenciamento de risco de acordo com o que você tem na conta. A coisa que mais quebra contas hoje é a pessoa operar alavancada, precisando performar, precisando fazer dinheiro. Então, sempre lembrem de não operar mais do que a sua mão consegue, não se alavanque, tá? Tomem bastante cuidado com isso. E aqui eu trago para vocês, por exemplo, como que funciona uma curva separada e uma curva depois consolidada. Então, primeira coisa que eu mostro aqui para vocês é a curva do CSNA operando sozinho. Então, vocês conseguem perceber que ele saiu de 10 mil, ele teve um crescimentozinho legal aí até junho agora, tá? Se eu tivesse operando junto, por exemplo, YouTube 3 aqui, vocês conseguem ver, que a curva do YouTube também aparece aqui, ó, compondo uma certa lateralidade e depois subindo. Aí, depois eu vou adicionar aqui, ó, para vocês o dólar. Aqui vocês conseguem ver algo bem legal. Dê uma olhada aqui, ó. O dólar, que vocês viram que tem uma curva bacana, um rendimento legal aí no ano, ele passou por um drawdown aqui, ó, neste período, que se a pessoa às vezes entrou aqui, ela teria perdido um certo valor, um certo capital, sei lá, 200, 300 reais numa operação. Então, imagina que a pessoa entrou e ela já tomou na cabeça aí, às vezes, na primeira operação. Isso acontece, isso é normal, e parece que isso é mais normal do que tudo, né? Parece que a pessoa fala, pô, foi só entrar nessa estratégia e eu tive o stop. Aqui, nessa curva do gráfico, você consegue perceber que se você tivesse plugado junto dólar e CSNA, e YouTube ali que ela não tinha operado, mas principalmente CSNA e dólar ao mesmo tempo, você consegue perceber que nesse período aqui, uma teria ajudado a outra, tá vendo? Então, por exemplo, perdi no dólar, ganhei no CSNA. Então, o seu drawdown de fato não aconteceu. Por quê? O CSNA, a ação, o IFR, ela ajudou a compor o seu drawdown para você não perder, não ter um drawdown muito expressivo. Então, por exemplo, estou com o dólar, estou com o CSNA, ganhei em um, perdi no outro, não tive o drawdown, ou tive um drawdown menor do que talvez estar somente em um dos ativos, tá? Óbvio, você vai falar, se eu tivesse só no CSNA, eu não teria tido drawdown. Com certeza não, mas você também deixa de ganhar todo esse período depois acumulado no dólar, tá? Então, é para trazer aqui para vocês essa ideia de que, às vezes, uma carteira de robôs, uma diversificação de operações, no longo prazo, ela pode te ajudar a ser mais... não é questão nem de assertivo, é ser mais rentável a longo prazo e com um crescimento mais saudável. Então, vou adicionar aqui, nem, por exemplo, um outro ativo aqui para vocês. Então, adicionei o índice. Vocês conseguem perceber que o índice ele veio performando legal e depois ele está passando por um período de drawdown aqui. Então, aquelas estratégias aleatórias que eu mostrei para vocês, mas só para vocês verem como que, compondo uma carteira, mesmo num período de drawdown em um ativo, às vezes a gente consegue ser lucrativo aí e saudável aí por um período maior. No caso, estou mostrando para vocês aqui 6 meses. Então, vocês conseguem perceber que o índice aqui, ó, mesmo sofrendo aqui o que ele está sofrendo, um dólar, uma CSNA, próprio YouTube, ela está ajudando a compor a carteira. Então, a gente está perdendo aqui, mas está ganhando aqui. A gente perdeu aqui, ganhou aqui. Ó, a gente perdeu aqui, ganhou aqui. Então, ter vários ativos simultâneos dentro do seu gerenciamento de risco pode ser algo que vai ajudar a não ter esses drawdowns tão expressivos. Vou adicionar aqui, ó, para vocês entenderem também. Coloquei um Sabesp. Então, você vê que separadamente as curvas elas estão indo, caindo, sobe, desce, tá vendo? Com uma expressividade ou muito boa ou muito, não, talvez não muito boa,
tá? E aqui eu consigo mostrar para vocês um consolidado de todos eles. Então, é como se o robô estivesse operando todos eles ao mesmo tempo desde janeiro. Vocês conseguem perceber que a curva dele é sempre mais suave. Por quê? Onde tem o período de drawdown, ele não sente tanto. Por quê? Tem outro ativo performando no lugar. Então, você consegue perceber que ele faz uma curva crescente, ele tem esse período de drawdown aqui, ó, no final do ano, mas ele vem de uma crescente impulsionada por um ativo estar salvando o outro, tá? Então, esse conceito de carteira de robôs e diversificação de ativos, ele é bem importante, seja para operar futuro. Eu gosto muito de operar futuros, então eu consigo colocar índice dólar para operar ali simultâneo, para também um ajudar o outro. Eu gosto só de ação, então você tem uma carteira com várias ações operando. Pode ser várias estratégias, ou só um IFR, ou um 9.1, um Joe de Napoli, ou um cruzamento de média, ou qualquer coisa que você gostar para operar a ação, mas sempre lembrando que de diversificar no longo prazo pode trazer benefícios para a sua carteira, tá? Principalmente stops ou drawdowns menores, eu acho que isso ajuda bastante, principalmente a gente ter coração aí nas operações, tá? E para quem gosta de futuros e ações, você também pode mesclar, como eu fiz aqui no exemplo, estratégias de futuros com estratégias de ações para a gente ter aí também uma carteira mais saudável a longo prazo. Beleza? Mas acho que deu para ter uma ideia de como que é legal a gente conseguir ter algo saudável aí, diversificando nossos ativos. Sempre lembrando que acho que a diversificação ela é em tudo nos nossos investimentos. Então, como a gente sempre aprendeu, é legal ter um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável. Na renda variável é legal a gente ter um pouco em ações, em futuros, em mercado imobiliário, em opções, em tudo. Então, acho que a diversificação ela é tudo em investimentos, tá? E focando na parte de investimentos automatizados, também precisamos diversificar, tá? Então, buscar ter uma carteira aí mais equilibrada, eu acho que pode ser saudável aí a longo prazo para todo mundo. Beleza? Galera, então isso aqui foi um pouquinho sobre carteiras de robôs. Se vocês tiverem dúvidas, como montar, precisar da nossa ajuda aí para entender um pouquinho mais, é só entrar em contato aqui com a gente, que a gente está à disposição. Beleza? Forte abraço, galera!